Então, gente, recentemente eu criei os meus 3 primeiros SaaS, que tá sendo uma jornada muito legal. E eu fiz tudo isso praticamente sem tocar a mão no código. Ou seja, eu não escrevi código manualmente, né? Eu utilizei bastante IA. Se você falasse isso pra mim um ano atrás, cara, pra mim isso ia ser um absurdo. Até um mês atrás a minha cabeça ainda estava muito diferente em relação ao uso de inteligência artificial. Eu era totalmente contra a ideia de que uma IA conseguiria fazer o trabalho de um programador. Mas hoje, sinceramente, muita coisa mudou e minha opinião também. Nesse vídeo eu vou contar pra vocês como tá sendo essas minhas primeiras experiências criando aplicativos com IA e como eu acho que isso vai impactar a carreira de programação como um todo pro futuro. Inclusive eu já tô ganhando dinheiro com IA, mas também tô gastando muito dinheiro com IA. Mas eu já vou mostrar tudo pra vocês aqui, vou mostrar todos os valores sem esconder nada. Bom, então pra quem não sabe, eu pessoalmente sempre fui bastante contra o uso de IA pra programar e também as últimas empresas que eu passei trabalhando, elas também eram contra o uso. Então eu já vou explicar pra vocês melhor como que foi tudo isso. Mas então primeiro vamos falar sobre a patrocinadora do canal, que é essa aqui, a AUVP. Eu sempre falo deles aqui no canal pra vocês porque eu confio, sou cliente e gosto muito do serviço. Eu sou cliente deles já bem antes de ter criado esse canal, então bem antes de ter fechado esse patrocínio com eles, eu já era cliente da AUVP, já usava e já gostava. Então você sente que trabalha, ganha bem, mas o seu dinheiro não sobra no final do mês? A AUVP é a maior e melhor escola de investimentos do Brasil. O curso é 100% online e pensado para quem quer organizar a vida financeira e aprender a investir do básico ao avançado com segurança. E eles são aqueles produtos que realmente têm uma qualidade incontestável, sabe? Eles têm mais de 60 mil alunos e só uma reclamação real no Reclame Aqui. Eles são tão confiantes no produto deles que se você for ver aqui no site, eles têm garantia plena de 100%. Ou seja, se você concluir as aulas, emitir seu certificado e não se sentir seguro para investir, eles devolvem todo o seu dinheiro. Eu pessoalmente sou muito grato ao VP porque graças a eles, hoje eu me sinto seguro investindo. Se você ganha pelo menos R$ 4.500 por mês ou de repente mora com os pais, aí tem um custo de vida mais baixo, clica no link da descrição que você vai abrir essa página aqui de fazer a sua análise de perfil. E aí eles vão avaliar se faz sentido para você fazer parte da UVP, porque precisa fazer sentido, eles querem entregar o valor de verdade. Investir não é sobre ter rios de dinheiro, é sobre ter o controle, então é melhor começar logo. Então, como eu vinha falando, eu era totalmente contra o uso de IA para programar e as últimas empresas que eu trabalhei também. Mas por quê? Bom, quando eu tive meus primeiros contatos com inteligência artificial programando, provavelmente foi jogando uns códigos lá dentro do ChatGPT, e quando a gente começa a usar bastante essas ferramentas, a gente começa a perceber que a nossa capacidade de sentar, abrir um arquivo em branco e começar a programar começa a ser prejudicada por causa disso. Justamente porque esse costume de ficar sempre jogando código para a IA e ela cuspindo o código para você acaba, com o passar do tempo, virando uma prática bem nociva para sua qualidade de código. Porque, principalmente quando você ainda não está muito experiente com o uso da IA, quanto mais você for usando ela, menos você vai ir lendo o código. E acho que isso está acontecendo com muita gente e aconteceu bastante comigo também. Então, por isso que quando eu percebi esse malefício da IA, isso acho que, sei lá, mais de um ano atrás, nem lembro direito, né? Mas quando eu percebi isso, eu comecei a evitar um pouco o uso da IA e comecei a me focar bastante em realmente aprender os fundamentos de programação, em entender bem o framework que eu estava utilizando e parar de depender muito no ChatGPT. E isso, inclusive, era incentivado nas últimas empresas que eu passei. E até é engraçado pensar isso, porque ao mesmo tempo tinham muitas empresas obrigando os funcionários a utilizar a IA para programar, para tentar alcançar algum nível de produtividade maior, e outras empresas estavam proibindo usar IA, que era o caso de algumas empresas que eu passei. Elas não queriam de jeito nenhum que você usasse IA para desenvolver. Então, o que eu fiz nesses últimos 2 anos, eu foquei mais em utilizar o ChatGPT como um Stack Overflow. Então, eu usava ele para tirar dúvidas, né? Eu, às vezes, pegava um trecho de código e aí jogava nele, e aí testava lá o que ele conseguiria me ajudar, mas nunca usava o chat realmente para gerar código, refatorar ou fazer coisas muito grandes. Então realmente era só para tirar dúvidas, igual um fórum, igual um Stack Overflow. Inclusive, descansa em paz, Stack Overflow. Pô, passei aí uma década da minha vida me apoiando em cima desse site e hoje em dia morreu, né? Agora é só ChatGPT, Gemini, Cloud, sei lá o que mais. Cara, é incrível, né? As pessoas não falam o suficiente disso, de como acabou o Stack Overflow e ele era um pilar dos programadores, né? Cara, isso é um absurdo. Agora, se bobear, até o Notebook tem mais acesso do que o Stack Overflow. E aí, então, já que as empresas que eu tava passando não confiavam na IA para gerar código de produção, como eu também percebia como a IA
atrapalhava a cabeça de um desenvolvedor a longo prazo, então eu não tinha muito essa confiança no uso de IA para desenvolvimento, para projetos grandes. Mas olha, eu estava muito errado. E agora a gente já sabe, né, que as nossas cabeças estão muito diferentes e sabe-se lá como vai estar daqui a um mês. Mas não é tão catastrófico assim não, tá? Já adiantando para vocês aqui que eu ainda acho sim que a área de programação é muito boa, mas já vou explicar melhor isso. Então você aí que está na sua faculdade de engenharia de software, de ADS, de ciência da computação, fica tranquilo, pode continuar. Então, como que eu comecei a sentir a força da IA, né? Eu vou contar para vocês como eu comecei a usar ela bastante. Bom, depois de um tempo usando o ChatGPT como Stack Overflow para fazer uns bloquinhos de código, recentemente eu resolvi começar a testar o Gemini também, porque eu tava ouvindo falar que o Gemini tava até superando o ChatGPT e tal, que tava bem melhor. Eu já tava usando o Gemini bastante por causa do Nano Banana, né, que gera imagens bem melhores do que o ChatGPT. Mas aí eu comecei a testar para gerar código e gerar código do zero. Eu comecei a criar alguns projetos do zero usando IA, coisa que eu não tinha feito ainda. E aí uma das primeiras coisas que eu fiz usando IA foi, por exemplo, esse site aqui, que é o okigastei.com, que é um SaaS que eu já mostrei aqui no canal para vocês. Se vocês quiserem ver melhor, tem aí nos últimos vídeos do canal. Mas eu criei esse site aqui puramente praticamente sem tocar nas linhas de código. No começo eu estava mexendo um pouco mais nas linhas de código, mas quanto mais eu fui pegando aí a proficiência, usando a IA, eu fui cada vez menos tocando no código para criar esse site. Então eu criei aqui esse micro SaaS, né, que é um SaaS bem pequenininho, bem simples, que eu criei em poucos dias, totalmente usando IA. E, cara, no começo, né, como eu falei, eu estava usando só jogando código lá no Gemini, pegando o código de volta, copiando nos meus arquivos do projeto, então eu estava fazendo essa forma bem manual, mas aí depois eu comecei a usar uma IDE feita para utilizar IA, que aí eu comecei a usar o Cursor, que inclusive, para quem não sabe, o Cursor é assim, ele é realmente, ó, tem a cara de um VS Code, né? Ele é um fork do VS Code, então ele é igual ao VS Code, só que ele tem essa parte aqui, né, de você conversar com a gente, e aí a IA vai fazer todas as alterações do seu código, né? Muito bom aí, muito prático mesmo. E eu migrei para o uso do Cursor por dois motivos principais. Primeiro era para manusear, gerenciar o contexto de uma forma melhor, né? Então aqui dá para ter vários agentes e aí você consegue gerenciar o contexto que cada agente está atuando em cima de uma forma muito mais prática, e também porque ele edita diretamente os arquivos, né? Eu não preciso ficar copiando e colando lá do chat, lá do Gemini para jogar e editar os meus códigos. Então, muito mais fácil, muito mais prático. Mas eu comecei a pagar uma assinatura a mais, né? Tô pagando $20 de Cursor por mês. E aí, cara, o que gastei não foi o único SaaS que eu criei usando IA. Eu já tô criando o meu terceiro SaaS usando IA. Então, eu tô realmente tendo essas experiências aí e realmente o que eu percebi é que funciona, né? Dá para criar aplicações que realmente funcionam de ponta a ponta utilizando só IA praticamente. Mas a IA consegue fazer tudo? Não, com certeza ainda tem alguns pontos que a IA vai falhar muito, por exemplo, em escalabilidade. Mas os modelos estão sim evoluindo e bem rápido. Então, outra coisa que eu tive de experiências aí nessas últimas semanas, últimos meses usando IA, foi que eu comecei a utilizar alguns outros modelos. Então, no começo eu estava experimentando o Gemini, e aí eu tava usando o Gemini Pro, Gemini Flash, e aí depois eu fui testar também o Cloud Opus, que também é muito famoso, e atualmente, nessa data, né, que eu tô gravando esse vídeo, mas isso pode mudar o tempo todo, o Cloud Opus é considerado um dos melhores modelos para fazer programação mesmo. Então, depois de um tempo utilizando os modelos mais baratos, eu resolvi testar o Cloud Opus, e logo de cara eu percebi uma melhora grande no raciocínio, na capacidade de resolver problemas que esse modelo tinha. Então, eu lembro, por exemplo, que eu estava enfrentando algum bug no meu sistema que eu não estava conseguindo resolver, foi só eu trocar o modelo, que aí pronto, ele simplesmente conseguiu resolver. Era como se fosse um dev mais burro e depois, do nada, o dev ficou inteligente e conseguiu resolver o bug. Só que eu não sabia como funcionava a precificação dos modelos e eu estava com preguiça de ver como funcionava. Então, eu comecei a usar e pensei, depois eu vejo a conta. Só que foi um pouco um erro assim, mas eu também nem liguei porque eu sabia que eu ia gastar algum dinheiro, mas eu não tava nem aí porque na minha cabeça eu tava gastando dinheiro para aprender, né? Então eu saí usando os modelos e tal para ver o que ia acontecer. E aí o que aconteceu, eu vou até mostrar aqui na tela para vocês. Aqui tá o uso da minha do uso aqui da API dos modelos aqui dentro do Cursor, né? E aí como vocês podem ver aqui, ó, aqui tem alguns usos com essa palavra included.
significa que está incluso dentro do meu plano que eu pago $20 por mês. Mas aqui, ó, para baixo é tudo dinheiro que eu gastei mesmo. Então aqui, ó, tá on demand. E o que significa? Significa que eu liguei o pós-pago aqui, né? Então, como se fosse uma operadora telefônica aqui, eu marquei que eu vou usar o modelo e vou pagar quanto eu usar e vou pagar depois, né? Então, não recomendo vocês ligarem esse on demand. Eu liguei para testar e acabei gastando um certo dinheirinho aqui. Então vocês podem ver que eu gastei várias chamadas aqui para a API utilizando o modelo on demand. E aí eu gastei aí cerca de R$ 100 por causa disso. O que eu não me importei porque realmente eu estava deixando gastar meu dinheiro para eu aprender o que estava acontecendo, né? E aí então realmente eu usei esse modelo 4.5 por um bom tempo aqui, gastando dinheiro. Sendo que antes, ó, eu usei ele bastante dentro do plano, né? De forma inclusa nos meus $20. Só que qual que foi o meu erro aqui? Eu tava usando o Cloud Opus 4.5 que nem louco, tava usando para tudo. Isso é um absurdo para qualquer pessoa aí que já tenha pelo menos um pouquinho de experiência programando com IA, sabe que isso que eu fiz foi um absurdo. Você não pode sair usando o modelo mais caro para todas as suas tarefas. Então realmente aí foi um erro de principiante que eu fiz. Que realmente eu era um principiante, né? Utilizando aí modelos de IA para programar. Eu sabia que eu estava cometendo algum erro desse tipo, porque eu sabia que eu estava utilizando um modelo caro, só que eu não estava ligando para os custos. Aí depois que eu gastei, eu fui ver, e aí eu entendi. Aí agora, legal que agora eu sei, né? Tive na prática a experiência de usar modelo caro e experimentar, aí agora eu estou manuseando mais e tendo mais cuidado na hora de usar os modelos caros ou os modelos mais baratos. Então agora, quando eu estou no Cursor, por exemplo, o que eu faço normalmente é utilizar aqui o automático, quando eu faço a maioria das requisições aqui, que normalmente quando você usa automático ele vai usar esse Composer aqui, que é o modelo aqui do Cursor, né, eu acho. Mas aí, quando eu vou fazer alguma tarefa mais complexa, né, alguma atividade que ele não está conseguindo resolver, ou quando eu vou planejar uma arquitetura, né, algumas coisas mais definitivas que a gente vale a pena utilizar o modelo mais caro, aí eu uso o Opus 4.6 agora, que já está atualizado para o 4.6 agora, né? E aí fica até essa dúvida aí para vocês, que eu queria saber muito, né? Quais modelos vocês estão utilizando? Vocês estão aí tomando cuidado para usar um modelo mais barato ou um modelo mais caro só nos momentos certos? Vocês estão usando aí Cloud Opus, estão usando automático aqui do Cursor? Qual IDE vocês estão usando também? Estão usando Cloud Code, Anti-Gravity? Quero saber aí de vocês, comenta aí nos comentários. Mas então, qual que é o futuro da programação, da carreira de programador, agora que tem IA, tudo isso que está acontecendo? Qual que é a minha opinião sobre isso? Bom, gente, primeiro, pega um copo d'água aí e calma, que tem muito hype, tá muito supervalorizada essa questão da inteligência artificial nesse ramo de programação. Inclusive, recentemente teve isso aqui, né? O OpenClaw, que é um grande hype que tá tendo aí no momento. E, cara, pode ter certeza que esse OpenClaw aqui é um grande exemplo de serviço que promete muito mais do que entrega de valor realmente. Que é o que a IA faz muito, ela promete muita coisa, a ideia dela é muito apetitosa, é muito... agrada muito, né? Parece que é uma coisa extremamente grandiosa, mas às vezes não é tanto. Então a IA vai tirar o seu emprego? Eu já digo que não, cara, não vai tirar o emprego dos programadores. Uma forma de ver isso é olhando esse site aqui, ó. Esse site aqui é muito famoso. Ele é o trueup.io e ele mostra aqui as vagas abertas na área de tecnologia, né? E como você pode ver, aqui 2024, 25, 26 não teve nenhuma queda por causa da IA. Muito pelo contrário, tá só aumentando as vagas de tecnologia. Quando que teve uma queda de verdade? Foi aqui de 2022 para 2023. E que queda foi essa? É a queda da pandemia, não a queda da inteligência artificial. Lá por 2020, as empresas estavam contratando muito, estavam contratando demais por causa, cara, até do metaverso, na verdade. Então, naquela época, sim, a área de programação estava numa bolha bem grande de supercontratação. As empresas estavam contratando mais do que elas deveriam. E aí agora, 2, 3, 4 anos depois, a gente está pagando o preço disso. Muitas pessoas estão sendo demitidas aí nos layoffs que estão acontecendo desde 2022. As famosas demissões em massa, né? Que eu, por exemplo, fui uma vítima de demissão em massa também. E aí o que acontece muito também, às vezes as empresas, elas querem fazer uma demissão em massa, elas querem ainda, né, diminuir o seu quadro de funcionários para gastar menos, e aí o que elas fazem? Elas agora têm uma desculpa perfeita para fazer demissão em massa.
elas podem simplesmente falar que elas estão demitindo por causa da IA. Simplesmente falando para os investidores, ao invés de estamos demitindo porque no passado contratamos demais, eles podem falar para os investidores o contrário, falar uma coisa positiva. Eles falam que estão demitindo porque eles estão aumentando a produtividade usando inteligência artificial. Então é esse tipo de coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, tem muita falação aí, muito discurso de CEO que a gente tem que tomar cuidado. Pra gente não cair nessas conversas, senão realmente a gente vai ficar muito desesperado e parar de estudar. Porque, cara, tem coisas que não mudam nunca. Então, o profissional de tecnologia vai continuar sendo valorizado. O profissional que é o programador vai continuar sendo muito importante e muito caro para as empresas. Mas o que exatamente você vai ter que aprender, ou exatamente como você vai atuar, fazer a sua função no dia a dia, isso sim vai mudar bastante por causa da inteligência artificial. Então sim, com certeza o uso de IA, como eu estava usando aqui no Cursor, ou utilizando no Gemini, com certeza isso sim vai ser utilizado por todas as empresas, por todos os programadores aí, a curto, médio e longo prazo. Porque sim, funciona e é muito eficiente e está cada vez melhor. Mas é isso, você ainda precisa do programador, principalmente para empresas grandes, né? Para você criar aí um produto pequeno, fazer um MVP, lançar o seu SaaS, o seu micro SaaS, aí dá sim para uma pessoa que não tem experiência de programação fazer. Mas cara, quando você vai mexer num sistema complexo, num banco, num sistema gigante aí de varejo, aí não tem como, você precisa de uma pessoa com experiência de programação para conseguir guiar a IA da maneira correta para fazer as alterações no código. Você precisa de uma pessoa com senioridade suficiente para garantir que aquele sistema vai ter escalabilidade, vai conseguir atender vários usuários ao mesmo tempo. E a segurança nem se fala, né? O ponto mais gritante aí quando a gente fala de produtos criados com IA. Mas então agora eu não preciso mais estudar fundamento de programação, eu tenho então que só ficar utilizando IA, modelo de IA para ficar programando? Também não, cara. Você tem que sim ainda aprender fundamentos de programação, porque cada vez mais isso vai ser importante para você entender se um sistema vai funcionar da maneira correta para vários usuários, com segurança boa. E eu tô falando desses conceitos, né, que são mais do que tá em volta do código e não do código em si, que é infraestrutura, segurança, mas isso tudo vai cascateando até lá os fundamentos da programação mesmo, você entender como uma máquina funciona. E isso sim é muito importante, porque para você entender a última parte da ponta lá, você tem que entender o núcleo de tudo também. E isso é um conhecimento que vai ficar cada vez mais valorizado, cada vez mais caro e mais difícil de achar nos profissionais, justamente por causa de avanços como a IA, que estão fazendo os desenvolvedores ficarem cada vez mais preguiçosos e estudarem menos os fundamentos e as partes bem essenciais da programação. Então, num mundo de IA que é cada vez mais difícil focar no básico e no essencial, quem focar nesses fundamentos vai ser o diferencial. Então, se você quer ser um ótimo programador, quer passar confiança para as empresas, quer criar sistemas que realmente funcionam para milhões de usuários, continue estudando programação, continue aí na sua faculdade de engenharia, de ciências, de ADS, que é muito importante para você. Ou se você também quer criar sistemas do zero, quer criar soluções rapidamente para vender um produto na internet, um site simples, aproveita a IA também, que ela está facilitando tudo isso demais para você. Então, cara, aproveita aí o melhor dos dois mundos. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um like, de se inscrever no canal e deixa um comentário aí falando como que você está utilizando IA no seu dia a dia, como está sendo a sua experiência, que eu quero saber também. Muito obrigado para quem viu o vídeo até aqui e um abraço!